Agora nós vamos falar de variáveis instrumentais na prática com o R. Então, o primeiro caso que a gente vai analisar é justamente como ter seguro-saúde afeta as despesas médicas. Tá? Então, esse aqui é um exemplo baseado na Annie Kachova, do site Econometrics Academy. Também é um exemplo do livro do Cameron e Trivedi. Ok, então qual que é o ponto? Eu quero ver o que explica despesa médica, ou seja, o nome da variável no R é Med Expense, tá? Que é a minha variável Y1. Então, essa é a minha variável dependente que eu quero explicar. Eu vou ter um regressor que eu quero explicar, vou usá-lo para explicar a despesa médica, que é uma variável dummy, ter seguro-saúde. Ou seja, eu tenho health insure, que é se tem seguro-saúde 1, se não tem 0, eu vou denominar de Y2. Ok, e a gente vai ver que essa variável é esperada que tenha endogeneidade. Agora a gente pode testar depois. Eu vou ter os regressores exógenos, x1. Tá? x1 vai resumir, vai ser um conjunto da variável log da renda, idade, illnesses, ou seja, número de doenças. Então, 0, 1, 2, 3, ou seja, o número de doenças que o indivíduo reportou. E a expectativa é por endogeneidade, ou seja, se você espera que ter seguro-saúde explique despesas médicas, você espera que não tenha a volta, ou seja, que despesas médicas afete ter seguro-saúde. Mas o que acontece? Se você tem despesas médicas altas, você tende a ter seguro-saúde justamente para ajudar a pagar essas despesas médicas altas, ou seja, seguro-saúde também é afetado pelo volume de despesas médicas. Isso é uma indicação de variáveis, preciso de um instrumento para poder trabalhar com endogeneidade, que é o que a gente vai ter. Eu tenho um instrumento aqui para Y2, que é ter seguro-saúde, que é o X2, que é SSI Ratio, tá? Que é a razão da renda, é a razão da renda que vem da Seguridade Social em relação à razão total da sua renda. Tá? O argumento é que essa razão da Seguridade Social, proporcionalmente ao total da sua renda, ele afeta as despesas médicas, mas só através de ter seguro-saúde ou não. Então, ele não afeta diretamente, a não ser via ter seguro-saúde ou não. Legal. Então, a gente vai ter aqui os dados da MEPS, que são de 10.089 indivíduos. E o primeiro passo é fazer uma regressão por números quadrados ordinários, que eu já falei para vocês. Espera-se que explica a Y1, que é despesas médicas, como função de Y2, que é ter seguro-saúde, no qual tem a volta, ou seja, Y1 também explica Y2, de modo que Y2 é um regressor endógeno. E eu tenho aqui X1, que é um conjunto de 3 variáveis, ou seja, log da renda, idade e número de doenças. Eu vou comparar esse resultado de números quadrados ordinários comparar com regressão por variáveis instrumentais, ou seja, Y1 sendo explicado por Y2 e o X1, no qual eu vou usar um instrumento. Qual é o instrumento que eu vou usar nesse caso aqui? O SSI Ratio, ou seja, a razão da renda que vem de Seguridade Social comparado ao total da renda. Então, esse é o meu instrumento, imaginando que se uma proporção muito alta da sua renda vem de Seguridade Social, você não deve ter condições de pagar seguro-saúde, ou seja, relação negativamente, tem uma relação negativa de ter seguro-saúde e a razão da sua renda vinda, oriunda da Seguridade Social, tá? Então, esse instrumento, e vamos checar depois se essa relação realmente é negativamente relacionada. Ok, depois a gente pode ver essa estimativa em 2 estágios, ou seja, eu faço meu primeiro estágio, meu regressão de interesse é Y1 como função de Y2, X1. Os betas são do meu interesse. Aí eu vou fazer o primeiro estágio, que é explicar o Y2 e pegar a parte exógena, ou seja, que é uma função de X1, que são os regressores exógenos, que já estavam na regressão de interesse, X2, que é um instrumento. Então eu vou fazer esse primeiro estágio aqui. Lembra que para o X2 ser um instrumento, γ2, o coeficiente do instrumento tem que ser estatisticamente significativo. O instrumento tem que ser exógeno e relacionado com a variável endógena, tá? Então eu vou testar X2 aqui, o coeficiente de X2 para ser variável instrumental. A hipótese nula é que γ2 igual a 0, eu preciso rejeitar a hipótese nula para ser um instrumento válido. E eu vou para o segundo estágio. Eu vou pegar Y1 como função de Y2 chapéu e X1. Eu estou usando aqui o Y2 chapéu que eu obtive no primeiro estágio, no qual Y2 chapéu nada mais é do que o primeiro estágio estimado, veja os coeficientes vezes os meus regressores exógenos, tá? Então a gente vai fazer isso na mão, inclusive no R, e o procedimento automático também.
Ok. Então, esse caso que eu falei para vocês, eu tenho justamente o caso em que eu estou justamente identificado, ou seja, eu tenho um instrumento e um instrumento que é o X2, que é o SSI Ratio, e um regressor endógeno, que é ter seguro-saúde. Eu vou considerar adicionalmente uma variável dummy, se a firma tem mais de uma localização ou não, tá? Que é a variável firm location. Ou seja, se tem mais de uma localização, poderia ser mais vantajoso ter seguro-saúde. Tá? Então, o instrumento vai ser o X2 Out, que vai agregar o quê? O SSI Ratio e o Firm Location. Então, vou ter duas variáveis instrumentais para um regressor endógeno que continua sendo Y2. De modo que o primeiro estágio vai ser Y2 como função de X1 e as duas variáveis que estão dentro de X2 Out, tá? E o segundo estágio, que é o Y1 como função de Y2 chapéu e X1. E os betas é que eu estou interessado, tá? O Y2 chapéu nada mais é do que essa parte da regressão. Ok, como eu estou com a equação sobreidentificada, eu posso fazer o teste de sarga. Então, como eu tenho dois instrumentos, eu preciso de eu tenho um regressor endógeno, eu tenho um instrumento adicional. Então, o ponto é, será que os instrumentos são exógenos? Então, eu posso testar se SSI ratio está relacionado com o termo de erro. Não, eu assumo, né, que é igual a zero, ou seja, exógeno, tanto o SSI ratio como o firm location, e posso testar. Então, para isso, eu vou fazer o quê? Eu vou testar por mínimos quadrados dois estágios essa regressão de interesse, obter o resíduo, e a partir do resíduo eu faço uma regressão auxiliar, no qual o resíduo é explicado pelos regressores exógenos que estavam na equação de interesse e pelos instrumentos. A estatística de teste é um multiplicador de Lagrange, que é nada mais do que o número de observações vezes o R2 dessa regressão auxiliar, e segue um Q quadrado com Q grau de liberdade, no qual Q grau de liberdade é o quanto que eu tenho de instrumento em excesso. Eu tenho dois instrumentos para um regressor endógeno, significa que eu tenho um instrumento adicional. Nesse caso aqui que eu tenho. Legal. E a intuição é, esse R2 deve ser muito próximo de zero, deve ser zero, se os meus regressores aqui são exógenos, em particular os meus instrumentos. Se os meus instrumentos são exógenos, eu vou ter a minha hipótese nula de que os instrumentos são exógenos. Se eu rejeitar a hipótese nula, significa que eu consigo, com meus instrumentos, explicar uma parte do resíduo, ou seja, algum instrumento não é válido, tá? E a gente vai fazer também o teste da função controle no R. É isso que a gente vai fazer. Legal, então vamos para o R. Eu tenho aqui, eu tenho aqui meu código, tá? A primeira coisa é instalar o pacote AR, que é de econometria aplicada, tá? Então você vai rodar essa linha 4. Eu já rodei, tá? Por isso que eu vou deixar comentado, mas você tem que rodar essa linha 4, tirar o hashtag, o jogo da velha, eu vou dar essa linha 4 para instalar o pacote, tá? Depois que você fez uma vez no seu R, se você não reformatar no seu RStudio, no caso, se você não formatar seu computador, não desinstalar e reinstalar o R, você não precisa mais instalar, tá? A gente vai usar puxar o pacote AR, que ele vai ser usado. O meu arquivo de dados, ele está em CSV, que é um formato derivado do Excel, tá? E está nesta pasta aqui no meu computador. Então, a única coisa que vocês vão fazer, vão baixar o arquivo, que é esse arquivo iv_health.csv. Aí você só tem que acertar aqui o endereço da sua pasta, sempre prestando atenção, quando você for colocar no R, a barra é invertida, tá? Então, você vai copiar o destino, o caminho que você está usando, mas você vai inverter as barras, tá? Não esquecendo disso. Então, esse comando aqui, setwd, é set working directory. Então, estabeleça qual a pasta que você vai usar. Então, tudo que você for puxar, ele vai puxar dessa pasta. Legal. Eu vou salvar aqui meus dados, que leia o arquivo CSV, que está nesse arquivo, tá? E eu já vou fazer o attach, que vocês sabem, que é para poder puxar as variáveis que estão dentro de MyData. Então, se eu rodar aqui as três, vocês vão ver que eu tenho aqui MyData, tá? Então, eu vou ter aqui o MyData, aqui dentro estão as minhas variáveis.
Então, eu tenho aqui despesa médica, se tem seguro saúde ou não, 1 ou 0, lembra que é uma variável dummy. Idade, se é mulher, se é negro, hispânico, qual a renda dele, número de doenças, SSI ratio que a gente falou e por aí vai. Tá? Legal, então eu vou definir minhas variáveis. Quem que vai ser meu Y1? Eu uso cbind, que é o quê? Juntar colunas. Aqui não faz muita diferença, que é uma variável só. Mas juntar colunas da variável log med expense, ou seja, log do gasto de despesa, log da despesa médica, tá? Aqui, Y2 é justamente a variável health insure, cbind. Não vai fazer muita diferença nesse caso aqui, tá? Então é a variável ter seguro saúde. Eu tenho o X1, que aqui sim eu preciso cbind. Que é o quê? É juntar a variável doença, número de doenças, idade e log da renda. Então, eu preciso do cbind para juntar essas três variáveis em um conjunto só, que seria X1. Eu tenho X2 aqui, que é o SSI ratio, e eu vou ter um X2 alternativo, no qual o SSI ratio é o meu instrumento, eu vou ter X2 alternativo, que é quando eu for usar dois instrumentos, SSI ratio e firm location, tá? Então, a gente vai ver depois, no caso de ter dois instrumentos. Eu vou ter aqui minhas estatísticas descritivas para ver qual o máximo, mínimo, mediano e por aí vai, tá? Eu vou passar aqui direto, já rodei aqui, tá? Eu tenho aqui qual que é o mínimo, o primeiro quartil, mediana, média, máximo, de todas as variáveis. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é estimar por mínimos quadrados ordinários o que? Y1 como função de Y2 e X1, que é a variável, minha regressão de interesse. E vou salvar isso como LSReg, tá? E já vou pedir para ele mostrar os resultados com summary ou LSReg. Eu rodei, veja só, eu tenho aqui que ter seguro saúde está relacionado positivamente com despesa médica, ou seja, se você tem seguro saúde, você tende a ter maior despesa médica e é estatisticamente significativa 10, 5 e 1%. Veja que o número de doenças, quanto maior o número de doenças, maior tende a ser a despesa médica, é estatisticamente significativo. A idade não embora seja negativo, é estatisticamente não significativa 10%, assim como o log da renda, tá? Então, o grande ponto eu tenho esse coeficiente aqui de 0,07 aproximado. Só que eu sei que tem endogeneidade, então eu vou fazer por variáveis instrumentais e olhar como que muda esse coeficiente. Eu vou fazer variáveis instrumentais, no qual eu vou usar o comando ivreg, regressão por variáveis instrumentais, tá? Então, olha só, eu vou fazer o quê? Minha regressão de interesse, que é y1 como função de y2 e x1, e quem são os regressores exógenos, que é o x1, que já está na regressão principal, mais o x2, que é meu instrumento. Então, eu vou adicionar um instrumento, que são os regressores exógenos, para a variável y2, que é meu regressor endógeno. Se eu rodar aqui, pedir o summary, veja só, ele vai me mostrar o coeficiente, olha só a mudança. O coeficiente se tornou negativo e estatisticamente significativo, ou seja, em mínimos quadrados ordinários eu tinha um coeficiente de 0,07 e ele passa para menos 0,85. Tirando a endogeneidade, indica que se você tem seguro saúde, menor tende a ser as suas despesas médicas. Ok, mas veja só, quantos graus de liberdade eu tenho aqui? 10.084. Isso eu vou usar, tá? Então, eu posso pedir o quê? Olha, eu posso pedir mais coisa. Eu posso pedir um resumo dos resultados, mas colocar aqui a matriz de variância e covariância robusta a heterocidacidade, tá? Com um determinado grau de liberdade, que no caso aqui eu tenho, que é 10.084, com base no resultado do summary IV. E pedir o seguinte, pedir os diagnósticos, ou seja, teste de Sargent, que eu não posso fazer porque eu não estou sobreidentificado aqui, teste de instrumento fraco, teste de endogeneidade, que é o Derby-Hausmann que ele mostra, tá? Que é o que eu só dei a intuição, a gente vai fazer o de função controle, tá? Mas aqui dá para ter uma ideia. Então vamos pedir aqui, e eu tenho, a grande vantagem é ter a matriz de variância e covariância robusta, tá? Se eu rodar, eu tenho aqui, se você olhar, tem uma pequena mudança do erro padrão, tá? Então, por exemplo, do Y2 é 0,198 para 0,211, agora com o erro robusto. Eu tenho aqui
o teste de instrumento fraco, ou seja, a hipótese nula é que se os instrumentos são fracos, eu estou rejeitando a hipótese nula, significa que o instrumento tem relação com o meu regressor endógeno. A gente vai ver isso no primeiro estágio. Durbin-Hausmann, que é sobre endogeneidade. Então, a gente vai ver isso na função controle, tá? E o Sargan, que veja que está NA aqui, porque tem 0 grau de liberdade. Não é possível ser feito o teste de sobreidentificação de Sargan quando você está exatamente identificado. Legal. Se vocês quiserem ler um pouquinho sobre os testes diagnósticos, tem aqui esse site, tá? Legal. Vamos olhar mínimos quadrados em 2 estágios? Fazendo em 2 estágios, usando variáveis instrumentais, a mesma regressão. Por quê? Eu vou olhar para o primeiro estágio, que é ver se minha variável x2, que é o SSI ratio, tem relação com o y2. Então, eu vou rodar aqui. Eu rodei e veja só, o coeficiente de x2 significa, é negativo, estatisticamente significativo. Ou seja, quanto maior a razão da renda que vem da Seguridade Social, menos você tem seguro saúde, tá? Que é a relação que nós argumentamos. Desculpa. Então, o ponto que a gente argumentou, que tinha uma relação negativa, foi nosso argumento, e ele é estatisticamente significativo, tá? Ou seja, SSI ratio serve como instrumento para a hipótese testável, que é de x2 ter relação com y2, tá? É isso que a gente vai ver. Beleza. E se eu quiser calcular mínimos quadrados de estágios na mão? Olha, eu vou criar o y2 chapéu, que é o quê? Pegar os valores fitados do primeiro estágio. Ou seja, pegar fitted, que são os valores fitados, da estrutura OLS Reg 1, que é o primeiro estágio, é o y2 chapéu. E vou salvar como y2 hatch. Então, eu salvei aqui. Se você olhar aqui, está salvo o y2 hatch. Você pode até abrir aqui. Se você quiser, ele vai te mostrar aqui os atributos, mas tem 10.089 elementos. Legal. E aí eu vou fazer o mínimos quadrados dos estágios na mão, que é o seguinte, é a regressão y1 como função y2 chapéu, que é o y2 apenas exógeno, ou seja, não tem relação com o termo de erro daquela equação principal, mais o x1. Então eu substituí aqui y2 chapéu, que é exógeno, a parte endógena eu joguei fora quando eu fiz o primeiro estágio, assumindo que SSI ratio é um instrumento. A gente viu pela hipótese testável. Se eu rodar aqui 52, 53, eu tenho aqui y2 hatch, que é o coeficiente negativo, por mínimos quadrados de 2 estágios ou variáveis instrumentais, aqui dá no mesmo, né, que estou exatamente identificado, um instrumento para um regressor endógeno, tem um coeficiente aqui negativo, estatisticamente significativo, tá? Então a gente viu uma grande mudança em relação ao mínimos quadrados ordinários que tem o efeito da endogeneidade. Então, se eu fizer o teste da função controle, o que eu vou fazer? Eu vou estimar a forma reduzida, ou seja, y2 como função de x1, que são os regressores exógenos, x2, que é o instrumento, vou rodar aqui. Bom, rodei o stage 1. Beleza. O que eu vou fazer? Olha, lembra que testar a função controle é o quê? É pegar o resíduo do primeiro estágio, que seria o y2, a parte endógena de y2 se tiver endogeneidade. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o estágio 2, que é y1 como função de y2. A regressão do meu interesse, que é y1 como função de y2 e x1, mas adicionar o quê? O resíduo do estágio 1. Ou seja, eu vou pegar aquele resíduo que, teoricamente, seria a parte endógena de y2. E, se ele for significativo, indica que y2 é endógeno e teria relação com o termo de erro tradicional. Naquela é a minha equação de interesse. Então, eu vou rodar aqui, eu salvei o stage 2 e eu posso pedir um summary stage 2. Se eu pedir um summary, eu tenho aqui, olha, o que me interessa é o coeficiente do resíduo. Veja só, eu tenho 0,95 coeficiente, mas não é tanto isso que me interessa, mas sim a significância dele. Veja que eu rejeito a hipótese nula a 10, 5, 1%. Significa que a parte que seria endógena de y2
tem relação com o termo de erro, que está aqui, tá? Seria o termo de erro, esse U, teria o Y2, a parte endógena, teria relação com o termo de erro U, tá? Então, teria esse ponto aqui, que já tinha sido indicado pelo Durbin ou Hausmann. O teste Durbin ou Hausmann aqui, ele rejeitava a hipótese nula, ou seja, indicando que tinha endogeneidade. Isso é um outro jeito, tá? Aqui é só a coef test, é um outro jeito de mostrar os testes θ para os coeficientes. Mas eu pedi o summary ao invés de ver isso. Legal. Então, eu posso também fazer sobreidentificado, que dá a possibilidade de eu fazer o teste de Sargan. Inclusive, eu vou fazer automaticamente e depois vou fazer na mão para vocês verem que bate. Eu vou fazer aqui mínimos quadrados dos estágios, que eu tenho y1 como função de y2 e x1, no qual y2 é uma função de x1, mas instrumentalizado com x2 alternativo. Lembrando que x2 alternativo são dois instrumentos, SS Ratio e Firm Location. Então agora eu vou ter dois instrumentos para um regressor endógeno. Se eu rodar os dois aqui, veja, o coeficiente de y2 ele saiu de menos 0,85 para menos 0,96. Legal. Lembra que seria importante eu checar o meu primeiro estágio, ver se os dois instrumentos têm coeficientes estatisticamente significativos, se é necessário, tá? Vocês podem fazer isso de exercício para casa. É bem simples. E eu posso pedir aqui o summary, também, de novo, com a matriz de variância por variância desses resultados, com o grau de liberdade que eu tenho aqui, 10.084, tá? Pedindo os diagnósticos, ou seja, teste do Durbin ou Hausmann, teste de instrumento fraco e teste de Sargan. Se eu rodar aqui, eu vou ter o quê? Veja que o Durbin ou Hausmann continua rejeitando, indicando que tem Y2 endógeno. Eu tenho aqui instrumentos fracos rejeitando a hipótese nula, ou seja, os dois instrumentos que eu estou usando, eles são bons, tá? O que significa são bons? Eles têm relação com o meu regressor endógeno. E eu tenho agora o teste de Sargan. Veja, ele tem 1 grau de liberdade, porque eu tenho um instrumento a mais do que de regressor endógeno. A estatística de teste é 2,37, p-valor é 0,12, tá? Então, eu não rejeitaria a hipótese nula de que meus instrumentos têm... eu não rejeito a hipótese nula, no qual a hipótese nula é ausência de relação dos meus instrumentos com um resíduo, tá? Mas vamos fazer isso na mão, apesar que 0,12 está muito próximo da rejeição a 10%, tá? Isso deixa um pouco preocupado. Mas vamos fazer o teste de Sargan na mão? O que eu vou fazer? Bom, vou fazer a regressão auxiliar. Como que é a regressão auxiliar, lembrando? Eu vou estimar por mínimos quadrados dos estágios a equação do meu interesse, tá? Vou pegar o resíduo, e o resíduo ser explicado pelo regressor exógeno e pelos instrumentos. E fazer n vezes r quadrado e comparar com o quadrado. Legal. Então vamos lá. Vou pegar aqui a regressão auxiliar, reg auxiliar, é a estrutura que eu salvo, uma regressão linear do quê? Dos resíduos dessa regressão de MQ2E, que eu tenho dois instrumentos aqui, o x2 alt, tá? Como função de x1 mais x2 alt. Então eu tenho aqui os resíduos estimados por mínimos quadrados do estágio, porque eu tenho dois instrumentos, como função do regressor exógeno, que está na equação de interesse, e os dois instrumentos, SS Ratio e localização da firma. Então, se eu botar esses dois aqui e pedir um resumo, veja só, eu tenho um R2 próximo de zero, mas será que isso significa que eu tenho uma relação? Eu preciso fazer o teste propriamente. Mas veja aqui, ó, que quem tem um p-valor mais baixo é a localização da firma. Então, se tem alguém que poderia me deixar com alguma intuição de talvez não ser exógeno, seria a localização da firma. Mas eu não posso afirmar isso, tá? Se eu rejeitar, eu só posso dizer que um dos instrumentos não é válido, eu não consigo dizer exatamente qual. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o R2 dessa regressão como? Eu vou pedir um summary da regressão auxiliar e o cifrão aqui pegar o R-square. Tá? Ou seja, vou pegar o R2 do resumo da regressão auxiliar e vou salvar como R2. Então, se eu fizer isso, eu crio uma variável aqui
que é R2, tá vendo? Então, 0,0002, tá? E eu vou fazer o quê? Vou fazer a estatística de teste, que é o número de observações da estrutura de regressão auxiliar, tá? Então, da regressão auxiliar, que é a estrutura de regressão que eu salvei, eu pego o número de observações que tem nela, vezes o R2. Veja, é a estatística de 2,377 que apresentava lá no MQ2V. Então, eu fiz na mão aqui, vocês viram que bate, tá? E se eu quiser ver aqui quadrado a 5%, eu sei que isso aqui segue um aqui quadrado com um grau de liberdade, que é meu excesso de instrumento. Então, o que eu posso fazer? Eu posso pedir o valor absoluto, tá? Aqui quadrado, tabelada, com 95%, ou seja, se eu rejeitar 5%, tá? Com um grau de liberdade. Se eu olhar aqui, dá 3,84. Como 2,37 é menor do que 3,84, eu não rejeito a hipótese nula, ou seja, meus instrumentos não têm relação com o resíduo, mas vocês viram lá que pelo p-valor, o p-valor é baixo, tá? Então, a 10%, se eu passar de 95% para 90%, tá? Deixando os 10% na cauda direita ali, eu vejo que minha estatística é 2,70, que é bastante próximo da minha estatística de teste, 2,377, tá? Por isso que o p-valor do teste era 0,13. Eu estou perto do valor crítico a 10%. Então, aqui a gente viu, no fundo, a calcular a estatística de teste Sarna. Vocês aprenderam a ver o valor tabelado também, obter o valor tabelado, tá? E se eu quiser obter o valor tabelado da estatística T de student? Mesma coisa. Em vez de eu usar o comando aqui, que square, que é daqui quadrado, eu vou usar o quê? Esse abs é o valor absoluto, tá? Então, é que no caso daqui square, do que quadrado não vai fazer diferença, mas da estatística T sim, tá? Então, eu estou pegando o valor absoluto do valor tabelado. Então, ok, que é o quê? Bom, se eu quero 1% e eu vou estar com duas caudas, ou seja, eu tenho aqui 0,5% de cada lado, que somado, de maneira geral, dá 1%. Então, se eu pegar aqui o valor absoluto da estatística T, a 0,5% de cada lado, com 1.000 graus de liberdade, 1.000 graus de liberdade, eu vou ter aqui um T tabelado de 2,58. Se eu pegar aqui o valor crítico a 5%, ou seja, 2,5 em cada cauda, soma 5%, com 1.000 graus de liberdade, eu vou ter aqui a minha estatística de 1,96, que é o valor que eu sempre tanto falo, que é aproximadamente 2, que eu tanto falo em sala de aula. E se eu quiser a 10%, eu considero a 5% de cada lado, 1.000 graus de liberdade, eu tenho aqui o valor de 1,64, tá? Eu posso ir aumentando ou diminuindo esse grau de liberdade de acordo com o necessário. Eu posso colocar infinito também, tá? Então, seria isso que nós íamos ver de variáveis instrumentais com esse adendo adicional de encontrar os valores críticos, os valores tabelados, tá? Poderia ser isso também para a distribuição F, entre outros, tá? Eu fiz aqui daqui quadrado e da distribuição T de student para vocês saberem que existe. Bom, então sobre essa aula seria isso.